Olá, estrategistas! Vamos resolver uma questão do SES de Pernambuco de 2022. Olha aqui na tela cheia, uma criança, um adolescente já de 14 anos de idade. Olha o que ele está apresentando, uma tosse já prolongada de 10 dias, associada a uma febre baixa, ou seja, uma febrícula. Teve um rasgo cutâneo também lá no início do quadro, tem mialgia e cefaleia já durando 5 dias. Estado geral regular, consciente eupneica hidratada e corada, e ele tem estertores finos esparsos nos dois hemitórax, sem taquipneia, com saturação adequada. Não tem outras alterações. E ele dá várias aí afirmações, a gente tem que julgar se elas estão verdadeiras ou falsas. Então vamos pensar primeiro no quadro clínico desse paciente, aí eu volto para a gente discutir. A gente está frente a um adolescente. Quando a gente fala de quadro de diagnóstico etiológico aí das pneumonias, é importante a gente lembrar que no adolescente, na criança acima de 5 anos de idade, se for uma pneumonia típica, eu vou pensar no pneumococo. Mas se for uma pneumonia atípica, elas são muito comuns nessa faixa etária. Então a gente tem que lembrar dos agentes mais comuns que causam pneumonia atípica nessa faixa etária, que são o micoplasma e a Chlamydophila pneumoniae. Tá? Então, provavelmente esse paciente que já tem um quadro arrastado, uma tosse prolongada, uma febre baixa, associada a um rasgo cutâneo que já melhorou, mialgia e cefaleia e estertores esparsos, provavelmente ele tem o quê? Uma pneumonia atípica. E voltando aqui para o enunciado, a gente consegue julgar aqui as afirmações que o enunciado trouxe para a gente. Olha aqui, o padrão radiológico é patognomônico e define o diagnóstico. Então vamos falar o seguinte, pneumonia atípica, ela dá um padrão intersticial. Então, o padrão intersticial ele pode estar presente tanto na pneumonia atípica como algumas pneumonias virais. Então, ele não é patognomônico desse quadro. Por isso, a gente considera essa afirmação incorreta. O uso de macrolídeos é a terapia de escolha? Sim. Uma pneumonia atípica, como essa que esse adolescente apresentou, sim. Ela deve ser tratada com macrolídeo antibiótico de escolha para esse tratamento. Então, a alternativa a 2 está correta. Dada a evolução arrastada de 10 dias, ele tem indicação de internação para cobertura de gram positivo e gram negativo? Não, a gente está frente a um quadro de uma pneumonia atípica. É um germe que não é nem gram positivo nem gram negativo, então está incorreto, a gente não vai dar antibiótico terapia de amplo espectro para esse paciente. Hemograma e hemocultura devem ser solicitados para o início do tratamento? Então vamos pensar o seguinte. É muito raro a gente conseguir isolar o micoplasma ou Chlamydophila pneumoniae numa hemocultura. A gente não consegue. E o hemograma desses pacientes costuma vir normal. Então, não é indicado a gente depender de hemograma e de hemocultura para iniciar o tratamento. O quadro clínico e o quadro radiológico nos permitem fazer o tratamento, ok? Então, esse quadro aí é de pneumonia atípica, lembrando que ela é mais comum nessa faixa etária acima dos 5 anos de idade, ela dá exatamente esse quadro, uma febre baixa, pode ter uma dorzinha de garganta, mialgia e cefaleia, pode ter aquele rasgo cutâneo e a ausculta não é específica. Vou pôr aqui na tela cheia como que é a radiografia de uma pneumonia atípica. Como vocês podem ver, o padrão é difuso, intersticial, bilateral, em ambos os hemitórax. Esse é o padrão característico aí que a gente vê na pneumonia atípica, mas ele pode ser encontrado, como eu falei, em quadros virais também, tá? Então, ele não é patognomônico e sim bem característico, como a gente vê. O hemograma, como eu falei, é normal. A crioglutinina é um exame que pode estar alterado, dando uma dica para a gente, mas a gente não vai depender do exame para tratar o nosso paciente. E o tratamento, como a gente falou, é com macrolídeos. Como a gente viu todas aquelas afirmações, a única que era correta era a afirmação 2, ok? Que dizia que o tratamento era feito com macrolídeos. A alternativa E é o gabarito dessa questão. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, é só avisar e a gente se vê na próxima.